O poder do pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, trevas eu era. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Nada em mim para Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer, trevas eu era. Meu caminho foi escuro. Nós temos meditado nas últimas 2 quintas-feiras no livro de Marcos, no primeiro capítulo de Marcos, na verdade, né? E nós meditamos 2 quintas-feiras no capítulo 1, de 1 a 8. Mas hoje nós queremos ler a partir do 9 até o 13. E diz assim: aqui a gente viu nessas 2 últimas quintas-feiras algo que antecedia, apesar de Marcos, como a gente viu, ser um triturador de palavras e direto ao assunto, né? Mas até aqui você viu que era só uma preparação para a entrada de Cristo, para o aparecimento de Cristo. Então, no versículo 9, Jesus finalmente surge. Diz assim: naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que ele saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti eu tenho todo o meu prazer. Logo após, o Espírito Santo o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Então, nós falamos nas últimas 2 quintas-feiras que todas as pessoas gostam de falar sobre Cristo, mas o ser humano ele tem em seu coração o impulso de criar o seu próprio Cristo. Ele tem o impulso de não ir na palavra de Deus buscar Cristo. E nós queremos Cristo dos nossos próprios termos, um Cristo que se encaixa em nossas vidas, um Cristo que se encaixa com aquilo que nós queremos para a nossa vida, um Cristo que se encaixa em nossa agenda. E o problema é que o Jesus que você inventa, o Jesus que eu invente, o Jesus que nossa cultura invente, o Jesus que você cria, o Jesus que se encaixa, o Jesus que você gosta de pensar que Jesus era ou deveria ser, não pode te desafiar, não pode te contradizer, portanto, não pode te transformar, não muda você, porque a palavra de Deus, para nos mudar, ela nos contraria o tempo todo. Nós não seríamos chamados a negar a nós mesmos se a palavra de Deus se encaixasse, se Cristo se encaixasse. Ele nunca diria para nós: tome a tua cruz, negue a si mesmo. Se ele se encaixasse, ele nunca se encaixa. E é bom quando a palavra discorda de nós o tempo todo, porque nós estamos sendo santificados. Quando ela discorda de nós e nós nos inclinamos a ela. Então o Jesus que você cria não te desafia. Ele nunca diz coisas que você não quer ouvir, nunca diz que a sua vida está indo na direção oposta. Então, se você quer um Jesus, se eu quero um Jesus que pode nos transformar, você tem que encontrar Jesus como ele é na realidade, como ele é nas páginas da Bíblia. Uma realidade que você não inventa, que você não cria. Por isso que você nunca deve sentir como Jesus é, imaginar como Jesus é. O segundo mandamento é exatamente a proibição de você imaginar Deus. Não faça uma imagem de Deus.
uma imagem mental, qualquer ideia que surge em você mesmo a respeito de Deus. E Deus proibiu que o homem fizesse uma imagem dele no segundo mandamento, porque um dia ele mandaria a imagem perfeita dele ao mundo, que é o que nós temos aqui. Então, nós falamos que o caminho para encontrar o Jesus verdadeiro, o Jesus real, da própria realidade, é ir aos evangelhos, é onde ele está. Então nós começamos a olhar, eu diria o primeiro evangelho, apesar de não é o que está aqui na ordem, mas esse foi o primeiro evangelho escrito, não é? O primeiro registro escrito de Cristo, e ele está aqui, os 4 evangelhos estão, o primeiro escrito foi Marcos, mas os 4 evangelhos estão para garantir que o verdadeiro Jesus vai estar diante de nós. E mesmo depois da morte dos apóstolos, que foram as testemunhas oculares, nós continuaríamos com o Jesus real, não é? E nós então, assim que olhamos para o livro, aqui, esse primeiro capítulo do livro de Marcos, então a gente viu 5 pequenos versos, não é? E como eu disse que o estilo de Marcos é ser assim, econômico e profundo, não é? Mas ele é econômico, o livro é o mais curto dos evangelhos, a gente vê como ele começa já direto naquilo que vai apresentar mais rapidamente uma visão de Cristo. E certa vez eu li uma série de sermões de Jonathan Edwards no livro de Marcos, quando eu era um garoto ainda, 20 e poucos anos, que me fez ver com muito mais profundidade o livro de Marcos do que eu via anteriormente. É isso que nós perdemos tantas vezes, porque nosso próprio olhar é superficial, e mesmo quando uma coisa é profunda, quando o nosso olhar é superficial, a gente não consegue ir além. Então, o que nós aprendemos nesses 5 versos que a gente leu hoje, do 9 ao 13, é que existe um relacionamento por trás de toda a realidade, e que toda a realidade simplesmente flui disso, e que esse relacionamento, essa comunhão, a única pessoa que pode fazer você entrar nessa comunhão, entrar nessa relação que está por trás de toda a realidade, é Cristo, que ele veio exatamente para nos colocar nessa realidade por trás de toda a realidade, nessa relação por trás de toda a relação. Então, é uma relação dinâmica. No verso 10 e 11 diz assim: quando Jesus estava saindo da água, quando João batizou ele viu o céu aberto e o Espírito desceu sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: Tu és o meu filho amado, e contigo, em outra versão, eu estou totalmente satisfeito. Maravilhoso, não é? E quando Marcos faz isso, ele nos faz ter uma visão de tudo por trás de tudo que existe. Então, a Bíblia diz que em Gênesis 1, que o Espírito de Deus, ele pairava, não é, sobre a face do abismo, quando a criação vai acontecer. Em outra versão, mais acurada, diz que ele agitava, não é, a face da água, e como resultado foi trazendo vida a todas as coisas. A Bíblia diz assim: a terra era sem forma e vazia, e a escuridão estava sobre a face das águas. O Espírito de Deus pairou acima das águas, o agitou acima das águas. Então Deus começa a falar, e a história começa, a história da criação. Então, você vê que
Marcos traz essas três coisas. Deus existe, não é? E existe o Espírito de Deus, que pairava sobre as águas, aqui está pairando sobre Cristo. E existe a palavra de Deus, que criou tudo. Então existe o Deus, existe o Espírito de Deus, existe a palavra de Deus. E Deus cria, pelo Espírito, através da palavra, todas as coisas, tudo que existe. Então, mais tarde, no Evangelho de João, nos é dito, como em Gênesis, e ele diz a mesma coisa, que tem o Deus, tem o Verbo e tem o Espírito de Deus. É assim que aconteceu no início do mundo. E isso tudo para dar forma àquilo que foi decretado lá na eternidade, antes de existir tempo, universo, havia um Deus trino. É assim que Marcos começa. É assim que começa tudo. O Pai, João diz, a palavra do Pai, ou seja, o Filho, o Verbo, e o Espírito Santo. E aqui Marcos deliberadamente traz essa realidade para nós. Ele está apontando para a criação original, lá em Gênesis, em que você tinha o Pai, tinha a voz, a palavra, o Verbo, o Filho e o Espírito Santo. E Marcos está dizendo que assim como aquilo que tudo foi criado, ele tinha esse propósito agora, que Deus, plenamente como estava lá agindo na criação, ele agiu na criação com um propósito. E o propósito era o quê? Era que um dia acontecesse essa entrada, finalmente, aqui que Marcos está dizendo, e Jesus veio da Galileia para ser batizado. Nós sabemos que João vai dizer, eis o Cordeiro de Deus, não é? Então, a criação é um projeto do Deus Trino, com um propósito no coração de Deus desde a eternidade. Deus criou o mundo e o universo com um propósito, e aqui nós estamos no centro desse propósito, quando Deus vai salvar e manifestar sua glória de maneira que de nenhuma outra maneira seria possível, a não ser na cruz, mostrando as belezas infinitas do seu Filho, que é a sua imagem, através do poder do Espírito atuando nele. Então, Marcos está fazendo com que toda a nossa mente percorra essas eras sem fim, para que aquela entrada de Cristo ali tenha a dimensão muito maior, e não simplesmente aquilo que nós podemos pensar em relação a nós, homens, mas indo lá na eternidade, buscar os propósitos eternos de Deus, o projeto, o propósito, o decreto do Deus Trino, do Deus que é uma trindade, um Deus, três pessoas. Você vê o Deus Filho saindo da água, o Deus Espírito Santo pairando sobre ele como uma pomba, e o Deus Pai falando, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. A Trindade. Agora, a Trindade é uma coisa difícil para as nossas mentes. É difícil, é único, e ela é uma verdade que sobrecarrega os circuitos mentais de todos nós, porque a Trindade é um Deus, há um só Deus, eternamente existente em três pessoas. Então você vê, isso não é triteísmo, não é que existem três deuses que são muito unidos, muito próximos e que fazem as coisas. Não, isso é triteísmo, não é isso. E também não é unipersonalismo, não é que é realmente um Deus que às vezes assume a forma de Pai, às vezes de Filho e às vezes de Espírito. Não é unipersonalismo, é trinitarianismo, é um Deus em três pessoas, que se conhecem, se amam
perfeitamente desde toda a eternidade. Então Deus não é mais fundamentalmente um do que três, e Ele não é mais fundamentalmente três do que um. Ele é um Deus em três pessoas. Então é óbvio que há algo de misterioso nisso, mas você vai ver que tudo depende disso, que toda a verdade cai ou fica de pé dependendo disso, que todo o evangelho, que toda a Bíblia ou se apoia nisso, ou você não tem mais nada, ou tudo se perde. É cognitivamente difícil para as nossas mentes, mas a doutrina da Trindade está repleta de implicações vitais, e nada pode ser compreendido de fato sem se compreender isso. Então, a primeira é que se o mundo foi criado, não é, como foi, a imagem de um Deus trino, então a realidade última é uma comunhão profunda. É isso que está por trás de tudo, é um amor profundo, é uma comunhão profunda, é um desejo enorme, não é, de manifestar num plano eterno o gozo que um sente no outro, o gozo que o pai tem no filho. Isso está por trás de tudo, isso é a realidade última, é isso que sempre existiu. Então, quando Jesus sai da água, o pai o envolve e cobre ele com palavras de amor. Você vê, esse é meu filho amado. Com você eu estou totalmente satisfeito, eu me deleito totalmente em ti. Tu me satisfaz. Você, o pai o envolve, o pai o cobre com palavras de amor. E aí o Espírito Santo cobre ele com poder, com o mesmo poder com que ele paira sobre Cristo, como ele pairou sobre o caos, não é? Agitou com poder nas águas, na criação do mundo. Então a Bíblia diz que quando você vê isso, quando você vê o que Marcos está nos mostrando aqui, você realmente está olhando para o coração da realidade, para o coração de tudo que existe, não é? Essa é a razão de todas as coisas, essa relação profunda entre Pai, Filho e o Espírito Santo. Esse é o próprio sentido da vida. O sentido da vida é essa relação de amor na Trindade, desse único Deus, em três pessoas. Essa é a essência do universo. Isso está por trás de tudo. E o que tem acontecido na vida interior da divindade é a razão do plano eterno do Pai, é a razão de tudo que o Filho faz, é a razão dele ter se tornado um homem, é a razão de toda a ação do Espírito Santo. É uma comunhão, é um amor profundo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, de acordo com a Bíblia, glorificam um ao outro, se deleitam um no outro, amam um ao outro. Então João 17 diz que cada um glorifica o outro, cada um está totalmente interessado em glorificar o outro, em exaltar o outro, em manifestar a beleza do outro. De tal maneira que Jesus, ele quer glorificar o Pai, mas você vê que o Pai quer glorificar o Filho, o Espírito Santo quer glorificar o Pai e o Filho, e é assim. Então, certa vez C.S. Lewis escreveu assim: no cristianismo, Deus não é uma coisa impessoal ou estática. Ele não é apenas uma pessoa, mas uma atividade dinâmica e pulsante, uma vida, um drama. Deus é muito mais do que uma pessoa isolada. Então, a Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo glorificam um ao outro. Significa que as pessoas dentro da Trindade, dentro daquilo que é Deus, o único Deus, elas exultam um no outro, têm comunhão e se submetem mutuamente. Cada um abriga o outro no centro do seu ser. Entende? No centro do ser do Filho está o Pai e o Espírito. No centro do ser do Pai está o Filho e o Espírito. No centro do ser do Espírito está o Pai e o Filho.
E isso em constante movimento de prazer, deleite. Cada um envolve o outro assim, como essa cena está mostrando para nós. Como o pai envolve o filho com palavras de amor, dizendo: este é o meu filho amado. Como o Espírito Santo envolve o filho com o seu poder, já que Jesus, ao se tornar um homem, não usaria suas prerrogativas de divindade para fazer nada. Ele faria tudo no poder do Espírito. Então, essa luz infinita, Deus é luz, essa luz interior, infinita de Deus, transborda de amor por si mesmo nos outros. Deus ama a si mesmo, infinitamente, porque o Pai ama o Filho infinitamente, o Espírito infinitamente, o Filho ama o Pai infinitamente. Então, por que isso importa? Por que Marcos começa assim? Porque isso é a coisa mais importante do mundo. Porque não há nada que possa ser mais importante. Ou o padrão dessa vida de 3 pessoas são representadas em cada um de nós, em tudo que o Evangelho é, ou nós perdemos a verdade. Isso é a grande fonte de poder e beleza que flui do centro da realidade. Você vê, essa é a única realidade mesmo, porque ela nunca começou, ela não teve o início. Então, se você vai graficamente descrever, eu diria, fisicamente o egoísmo, aquilo que caracteriza o pecado, ele sempre é estacionário. Por quê? Uma vida egocêntrica é uma vida estacionária, é uma vida estática, não é uma vida dinâmica, porque é uma vida autocentrada. O que caracteriza o homem, o pecado, o egoísmo quer que tudo gire em torno de si. Como o nosso sistema solar, que tudo está girando em torno do Sol, então, o egoísmo, ele quer ficar parado no centro, e quer que tudo gire em torno dele, tudo gira em torno dele. Essa é a realidade de cada homem, de cada anjo caído. Então é óbvio que um homem pode dar, ele pode ajudar o pobre, os pobres, claro, desde que isso faça ele se sentir bem consigo mesmo. E que isso não corte a maneira da sua vida, não é? Que ele viva a vida. Você pode ajudar as pessoas, você pode ter amigo, você pode se apaixonar, você pode ter um romance, desde que haja um comprometimento do seu, que não haja um comprometimento do seu interesse individual no que você diz que te faz feliz. Você pode ter um romance, mas se aquilo começar a não te fazer feliz, não quero mais, porque aquilo gira em torno de você. Você pode fazer muitas coisas, mas aquilo está te satisfazendo, está te dando alguma satisfação, senão não quero mais. Você vê, é estacionário. O egocentrismo torna tudo um meio para um fim, no final. Torna tudo para um não negociável. O que eu quero, o que eu gosto, o que me faz feliz. Meus interesses em detrimento de tudo. Eu faço as coisas, eu tenho esse romance, eu vivo, eu tenho amigos, mas que essas coisas me façam feliz. Se as coisas não fizerem eu feliz, eu vou começar a ficar insatisfeito, até que não dá, porque meus interesses em detrimento do deles. Então eu vou me relacionar com as pessoas, eu vou brincar com as pessoas, eu vou falar com as pessoas, mas no final tudo gira em torno de mim. E senão eu estou sempre satisfeito. O ser humano vive insatisfeito nas suas relações, por quê? Porque é sobre ele. Sobre ele. De alguma maneira ele está sentindo que não está sendo bom para ele. A igreja não está sendo bom para ele. O casamento não está sendo bom para ele. Os amigos não estão sendo bom para ele. Ele fica chateado. Ele não gosta. Mas a divindade é totalmente diferente. Em vez do egocentrismo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são caracterizados em sua essência pelo amor que se doa mutuamente. Todo o amor do Pai está em seu Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada pessoa da divindade não insiste que os outros
gira em torno deles, mas ao invés disso, eles se concentram no outro. Você entende? Eles não estão lá, a Trindade, não é assim, não é o filho dizendo, vocês têm que me colocar no meio, no centro. E o pai dizendo, não, vocês dois me colocam aí no centro. Ou o Espírito dizendo, não, eu que tenho que estar no centro. Não, o que acontece é que nenhum deles insiste que os outros girem em torno de si. É o contrário, o impulso deles é estar em torno do outro. Todos eles. Então, o pai e o filho sobre o Espírito e o pai sobre o filho e o Espírito sobre o pai, eles estão sempre interessados no outro. Eles glorificam um ao outro. Eles louvam um ao outro. Você vê que Jesus na terra, ele se inclina, ele adora, ele canta hinos ao Pai. Eles servem um ao outro, entre aspas. Eles se demoram sobre o outro, eles meditam sobre o outro. Meditam tanto sobre o outro como o Pai, por exemplo, eternamente o Pai diz, esse é o meu filho amado, eu tenho nele todo o meu prazer. Eu penso nele, eu olho para ele, eu penso nas suas perfeições, isso me enche de prazer, me enche de delícias eternas, eternas. Então ele coloca todo o seu interesse, o interesse do outro sobre o seu próprio interesse. Você vê, o pai tem um plano eterno para exaltar o filho. Nisso, há uma aliança com o pai, o filho e o Espírito. O que a Bíblia diz em Coríntios? Que depois o pai vai sujeitar todas as coisas ao filho. Esse será o propósito do plano eterno. Mostrei toda a beleza do meu filho amado, do meu plano, e vai sujeitar todas as coisas ao filho. Aí podia acabar assim, mas Paulo diz assim, mas aí o filho, quando tudo for sujeitado a ele, vai pegar todas as coisas e vai sujeitar tudo ao pai, para que Deus seja tudo em todos. Você vê isso? O pai sujeita tudo ao filho. O que o filho faz? O filho não fica só assim, meu pai me ama mesmo, olha o que ele fez. O impulso do filho imediato é sujeitar todas as coisas ao pai. Então é isso, você vê, se em vez do mundo, a essência do homem, do egocentrismo, é você ser o centro, né? É as coisas orbitarem em torno de você. Pense isso, 5 pessoas, 6, 10, 100, 1 milhão. Não há uma relação profunda entre os seres humanos caídos, uma comunhão profunda, porque todos os relacionamentos, em todas as pessoas envolvidas, elas estão pensando que aquilo deve girar em torno delas. Elas podem fazer coisas pelo outro, mas você vê, se aquilo não está sendo bom, ou vai levar ela para caminhos que ela acha que não é o melhor da vida dela, ela começa a ficar insatisfeita. Então, os homens dizem, não, vocês giram ao meu redor. Aqui nós temos uma amizade, vocês giram ao meu redor. Aqui a gente é um casal, mas vocês giram ao meu redor. Quanto menos vocês girar ao meu redor, mais eu vou sentir que você não sou amado, não sou especial. O impulso do um é para o outro. Ele ama o outro, enquanto o outro... Quando a gente fala assim, esse ser humano encaixa comigo, é porque está girando bem em torno de mim. Está me contrariando. Mas quando você tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo, cada um está se movendo em direção ao outro, em vez do oposto. Eles estão orbitando em torno do outro, em vez de estar exigindo ou insistindo que outros orbitem em torno dele. Em vez de insistir que os outros orbitem ao redor dele, você vê, quando tudo é sujeitado ao Filho, o Filho sujeita tudo ao Pai. Então você tem algo dinâmico, algo pulsante, uma comunhão cheia de alegria. Por isso que a Bíblia diz o Evangelho do Deus feliz. Não é? Cada um derrama o seu amor e toda a sua alegria sobre o outro. Cada um se demora sobre o outro. A palavra demora nem funciona, porque a demorar tem a ver com tempo, né? Mas cada um eternamente se debruça sobre o outro, contemplando. E todos os interesses estão focados em manifestar a beleza do outro. Isso é o que Jesus chamou de a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Nós tínhamos essa glória
Então, quais são as implicações? Implicações para a nossa vida. Se isso é o que sempre aconteceu, por toda a eternidade, sem nunca ter um início, e se esse Deus criou o universo, você percebe as implicações disso? Todos os propósitos do Pai ao criar o universo são por causa dessa relação, dessa comunhão. Naturalmente, o ser humano caído é o oposto disso. Você vê, até as pessoas leem a Bíblia de maneira oposta a isso. Você vê que a Trindade, o Pai está sempre em direção ao Filho, ao Espírito, o Filho em direção ao Pai. Tudo que ele faz, ele está pensando no Pai, em glorificar o Pai. Mas as pessoas, quando leem a Bíblia, você vê, as pessoas podem ler a Bíblia sobre amor, sobre comunhão, sobre ajudar, mas elas sempre leem com ela no meio, com ela no centro. As pessoas leem a Bíblia de uma maneira oposta a Deus. Elas leem a Bíblia de maneira diabólica. Você pode ver que as pessoas sempre, quando falam que a igreja não tem amor, é porque elas estavam achando que tinham que ser mais amadas. Elas não estão pensando que elas tinham que amar mais os outros. Elas colocam elas no meio. Elas pensam, a Bíblia diz que tinha que ser amor. As pessoas não estão me amando. Quando ela lê assim, a Bíblia diz que devemos ajudar uns aos outros, o que ela pensa? As pessoas não estão me ajudando. As pessoas não me ajudam. Nós temos que valorizar uns aos outros. Então, as pessoas não estão me valorizando. As pessoas têm que visitar umas as outras em suas aflições. As pessoas não estão me visitando. Você entende? As pessoas leem a Bíblia como se elas estão lá no centro. Assim, elas leem a Bíblia e ficam fazendo as cobranças. Isso é o suprassumo do egoísmo. Então, as implicações são enormes. Vamos ver essa semana e a outra. Agostinho, talvez foi quem melhor falou a respeito delas, com Jonathan Edwards. E, enfim, tem um ensinamento cristão, um ensinamento bíblico sobre a Trindade, ele é único e é cheio de propósitos que dão razão a todas as coisas. Então, é óbvio que se você tivesse inventado o cristianismo, você nunca teria inventado um Deus que é uma trindade. Não é? Essa é um grito assim, de quão distante a Bíblia está de fluir da imaginação humana. Não é? Então, primeiro de tudo, você nunca pensaria nisso. Quem pensaria nisso? E se você pensasse, você nunca, como uma ideia ficcional, nunca colocaria para fora, por que poderia, no mundo, naturalmente crer nisso? Então, o cristianismo, em sua doutrina de Deus, você vê, ela não se encaixa, porque você tem que lidar com fatos que não nascem na mente humana, mas na mente de Deus. Temos que lidar com os fatos que Deus revela sobre si mesmo nas Escrituras, que nenhum de nós humanos poderia imaginar. Por isso, a doutrina da Trindade nos pega assim, não é? Dá esse curto-circuito em nosso sistema. E isso envolve todas as coisas. E muitas pessoas, muitos pensadores, falando a respeito disso, trazem várias afirmações importantes. Não podemos olhar para todas elas, porque não podemos nos demorar tanto assim. Eu lembro que essa semana, meu filho chegou em casa e falou assim, pai, o meu professor disse que o Deus do cristianismo é o mesmo Deus do islamismo. Ele disse isso? E o que mais ele disse? Não, ele disse que só tem o seguinte, lá para eles Cristo não é Deus, então já não é mais o mesmo, porque Cristo é Deus. Você vê, é óbvio que o Deus do islamismo não tem nada a ver com o Deus do cristianismo. O Deus da Bíblia é uma trindade. Se há uma afirmação de que uma das pessoas da trindade não é Deus, como é que pode ser o mesmo Deus? Não tem nada, não tem nenhuma relação. Não há.
Porque as pessoas, nessa tentativa ecumênica de ser, querem dizer assim, não, eles lá só não entendem direito, mas eles estão falando sobre o Deus, não estão falando sobre Deus, Deus nenhum. É um Deus que o homem inventou. Não tem nenhuma relação. Não é? Então, se não há algumas pessoas trouxeram, se não há 3 pessoas em um só Deus, mas só um Deus unipessoal, se Deus fosse uma pessoa, você percebe as implicações que isso teria. Isso implica que por toda a eternidade não poderia haver amor, porque amor é o que você sente por outra pessoa. Você não pode ser amor se você existe eternamente sozinho. Isso queria dizer, então, que a essência do que Deus não é amor, porque Ele teria que existir por toda a eternidade sem amar, se Deus não fosse uma trindade. Sem amar, não é? Porque amor é algo que você... Esse é o meu filho amado, é o que João diz, o que Marcos diz, em quem eu tenho todo o meu prazer. Você vê, você não pode amar sem existir o objeto do seu amor. Se eternamente Deus fosse unipessoal, em vez de ser uma trindade, o amor não era algo eterno. A comunhão não era algo eterno, um monte de coisas não seriam eternas, não seria a essência da existência, ou seja, não seria aquilo que sempre existiu. Porque até Deus criar o mundo, não existiria nada, se Ele fosse um Deus unipessoal, para Ele amar. O que significa que o amor não seria a essência daquele Deus. E que comunhão não seria a essência daquele Deus. E estar voltado para o outro não seria a essência daquele Deus. Portanto, a essência desse Deus ia ser só o quê? Poder e grandeza. Ele existindo por Ele mesmo, eternamente só. Então, quando a gente diz que Deus existiu só eternamente, existiu só como Deus, mas 3 pessoas. Portanto, uma crença num Deus unipessoal tende a criar o quê, queridos? Moralismo, porque o Deus que existiu eternamente, a essência dele não ia ser amor e comunhão, a essência dele é que ele é único. Então, isso ia gerar absolutismo e moralismo. Enquanto o secularismo, que diz que Deus não existe, cria o quê? Produz relativismo. Então você vê, se você tivesse um Deus unipessoal, você teria moralismo. Sem Deus nenhum, você tem relativismo, porque não existe certo e errado se não há Deus. Porque quem é que decide que é certo e errado? Se não é nada fora de nós, cada um pode decidir o seu. Então, matar não pode ser errado. Estuprar não pode ser errado. Porque alguém vai dizer, está errado por quê? Porque eu acho que está errado, então eu acho que não está. É o teu acho contra o meu acho. Se não existe Deus, o relativismo é a essência. Não tem ninguém maior do que o homem para determinar o que é certo e errado. E como um homem não é maior que o outro homem, então cada um pode achar o que quiser. Eu acho que o roubo é uma coisa nobre. Então você vê, se você tem um Deus unipessoal, você tem moralismo e absolutismo. Se você não tem Deus nenhum, você tem relativismo. Mas se você tem uma trindade que se ama eternamente e tem prazer no outro eternamente, você tem algo totalmente diferente. A realidade última, por trás de todas as coisas, é algo totalmente diferente. Portanto, a coisa mais importante nesse mundo, se você tivesse um Deus unipessoal, a única coisa que ele ia querer é ser obedecido. Não ia querer ser amado, porque ele não sabe o que é amar, ele viveu eternamente sozinho. Mas ele é poderoso, todo mundo tem que fazer o que eu quero. Então, um Deus unipessoal leva ao individualismo, porque a essência final do Deus seria o quê? Seria o indivíduo, seria eu sozinho, e a expressão disso sobre a criação seria essa.
Portanto, a coisa mais importante nesse mundo seriam os meus direitos individuais, porque é assim que eu me pareceria mais com Deus. Já no politeísmo, muitos deuses, você pode olhar as culturas politeístas que existem até hoje, a família é totalmente importante, a tribo, porque é uma expressão do politeísmo, daquela variedade de Deus. Há um Deus para cada tribo, há um Deus para cada povo, há um Deus para cada região. Então, em outras palavras, um Deus unipessoal, ele faz do indivíduo um ídolo. Não é? O Deus do politeísmo faz um ídolo da tribo, da nação. O nosso Deus é o Deus daqui da nossa região. Mas o Deus trino, ele é mais fundamentalmente um indivíduo e, ao mesmo tempo, ele é fundamentalmente uma comunidade. Você vê, ele é um Deus, mas ele é 3 pessoas. Então, ele não é mais fundamentalmente uma comunidade do que um indivíduo, nem mais fundamentalmente um indivíduo do que uma comunidade. Isso faz nós termos uma compreensão única da sociedade humana, do plano eterno de Deus, do que Ele está fazendo e daquilo que nós estamos sendo levados por aquilo que Cristo fez, para que eles me amem como Tu tens me amado, para que eles entrem nessa relação que nunca teve início, de amor, de prazer, de deleite, que eu tenho em Ti, que Tu tens em mim, e o Espírito. Então nós não podemos abordar todas essas coisas, imagina, ia ficar aqui no primeiro capítulo sem fim, não é? Mas se o mundo foi criado por um Deus trino, se essa introdução de Cristo em Marcos, o Filho saindo das águas do rio, e o Espírito pairando sobre ele como uma pomba, e o Pai dizendo, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, isso traz implicações inacreditáveis, não é? E, como eu disse, se o mundo fosse, pensando num absurdo anticientífico, não é? Se o mundo viesse do nada, não é? E por um monte de fatos aleatórios, as coisas fossem se autoformando, totalmente anti-intelectual e anticientífico, porque essas coisas são doutrinas, são ideologias, e as ideologias, mais do que nunca, são mais importantes do que a ciência. Você vê que hoje a pessoa vai numa aula de biologia só para ser na aula de biologia, para ir para outra aula, para a pessoa dizer que a biologia não faz um homem e uma mulher. O cara lá da biologia vai ter que explicar os cromossomos, XY, mulher e homem, macho e fêmea, só para ir para outra turma e falar assim, olha, esquece toda a biologia, porque agora aqui, ideologia sim, ideologia, em grande parte das vezes, ela é anticientífica, mesmo tendo que conviver assim, o cara tem que fingir que não ouviu aquilo lá para... Então, o cara vai numa palestra sobre biologia, não é? De um cara que é ateu e que, contrariando várias preposições da ciência, vai dizer que o nada criou o complexo, aquilo que não é complexo criou a complexidade, e que o homem, então, não há diferença entre um homem e um animal, um homem e uma pedra, e um homem e uma árvore, não há diferença nenhuma, tudo é aleatório. Aí ele sai dali para ir numa palestra de filosofia para alguém querer dizer que o ser humano tem valor. Você vê, na outra estava dizendo que tudo é uma porcaria, nada tem valor. Aí na outra tem que dizer que vai dizer que o ser humano, ele tem que dizer que o ser humano é valor. Você tem que ter os direitos humanos. Esse direito vale para a pedra? Não, para a pedra não vale. Mas naquela aula lá não estava dizendo que tudo é a mesma coisa? Não, mas aqui esquece aquela aula. Agora nós estamos falando sobre outra coisa. Então, um biólogo evolucionário
vai falar sobre o amor simplesmente como aquilo que ajudou os nossos antepassados a transmitir seu código genético. É só uma jogada química do nosso cérebro, porque descobriu que essa era a melhor maneira de nós procriarmos e mantermos a espécie, que não existe essa coisa chamada amor. Não é? E se você sente amor, isso, na verdade, é só um truque do seu corpo para que você possa se reproduzir, e você precisa transmitir seu código genético, e o amor é isso, é nada mais do que uma química que acontece no seu cérebro, que não tem nada por trás do amor, não existe esse sentimento de verdade. Não é? Mas se Deus não existe, se Deus é unipessoal, então Deus também não era amor eternamente, porque não teria ninguém para ele amar. O amor teria que ser uma coisa secundária, depois que ele criou, ele amaria, ou não. Seria uma coisa periférica, não a essência do que Deus é: comunhão, amor, deleite no outro. Mas se desde a eternidade, sem começo, Deus é esse Deus, tudo muda. João 17, 25, 26 diz assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. E estes reconheceram que tu me enviaste, e fiz que conhecessem o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também neles esteja. Então você vê, o amor está no tecido da realidade, a comunhão, porque a realidade última é o amor infinito entre o Pai e o Filho, o Espírito, o Pai, o Espírito e o Filho. Então Deus Trino criou o universo, um universo bom, mas o plano eterno de Deus, é óbvio, os decretos já incluíram a queda, porque o mundo foi criado para que a cruz estivesse no centro da história, né? O que vai ser cantado para sempre é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, mas esse universo caiu, a harmonia foi manchada, está manchada pelo ódio, a alegria está manchada pela dor, a beleza está manchada, a coisa mais bela morre, vai sofrendo desgaste. Agora, o que deu errado? Quando você compreende que Deus é uma trindade, o que aconteceu, expressando de outras palavras, com Adão e Eva, quando o pecado entrou no mundo? O que é o pecado? O que nos fez estar destituídos da glória de Deus? Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. A resposta a essa questão depende do que originalmente é o certo. E como é que o certo se parece depende do tipo de Deus que você tem. Se é um Deus unipessoal ou se é a trindade, como é revelado a nós. Então, pense, por exemplo, num Deus monopessoal, um Deus unipessoal, um Deus que não é trino, como nós estamos vendo aqui em Marcos. Esse Deus não criou a partir do amor transbordante. Tudo que Deus fez foi a partir do seu amor transbordante. Eu vou manifestar a glória infinita do meu Filho. Eu vou trazer a beleza dele. Eu vou mostrar a sua beleza infinita, a multiforme beleza dele, através da minha multiforme sabedoria, através do plano, através da cruz de um povo que ele ia redimir. Então, mas se Deus fosse unipessoal, ele criaria apenas para ser servido. Ele não poderia ter um plano de amor voltado para o outro. Ele viveu eternamente sozinho, não tinha ninguém para ser amado. Então, nesse caso, certo significa nada mais do que comportamento certo. O que seria certo para um Deus unipessoal? Me obedeçam. Não é? Então, se houvesse um Deus assim, o que poderia dar errado? Desobedecê-lo. Simplesmente Adão e Eva fizeram o que Deus lhes disse para não fazer. Eles falaram obedecer, e é claro, em algum nível, a desobediência está lá, mas o que nós vemos exatamente em Gênesis 3? Deus ordenou a Adão e Eva que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles fizeram isso,
Mas a resposta, se você achar que o ato de fazer algo que Deus não queria está no centro da definição de pecado, você perde tudo que a Bíblia diz sobre pecado. Na Bíblia, o pecado é algo que vai além do nosso comportamento, muito além. É por isso que a Bíblia diz, não há quem faça o bem. Você vê, como é assim? Quando a gente olha para o comportamento, a gente pensa, pô, tem pessoas que estão se comportando bem. Eu acho que algumas pessoas se comportam melhor que as outras. Como é que ninguém faz o bem? Você vê, é porque essa pessoa não compreendeu Deus, o Deus da Bíblia. A Bíblia diz que você pode fazer tudo certo e não ser melhor do que um sepulcro caiado. Jonathan Edwards argumentou que os demônios podem fazer o que é certo no sentido superficial, mas ele não pode fazer nada que não seja pecado, nada que seja bom. Então, ele diz assim, Jonathan Edwards, certa ocasião o diabo pareceu muito espiritual e temente, por temer o tormento. Em Lucas 8, 29, é dito assim, quando ele viu Jesus, ele gritou, prostrou-se diante dele e exclamou em voz alta, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te imploro que não me atormentes. Jonathan diz assim, então, aqui está a adoração externa. O diabo é religioso, ele ora em uma postura humilde, ele se prostra diante de Cristo, e ele permanece prostrado, ele permanece ajoelhado, ele ora com sinceridade, porque o que ele diz não é mentira, ele grita em alta voz e usa expressões humildes, imploro-te que não me atormentes, usa expressões respeitosas, honrosas e de louvor, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Nada faltava a esse demônio a não ser amor. Esse é o problema com o relato do Deus monopessoal. Você vê, se o pecado envolve apenas agir e se comportar de uma maneira correta, então esse demônio aqui estava adorando de verdade. E esse demônio, nesse momento, não estava pecando, mas tudo que um demônio faz é pecado. E tudo que um ser humano faz é pecado. Não algumas coisas. Tudo que o ser humano faz é pecado. Você vê que se em vez de nós começarmos com um Deus triuno, tudo muda. Porque o plano totalmente é centrado no amor por seu Filho, derramado no poder do Espírito. Então, João 17,5, Jesus diz assim, agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, o Deus triuno, como isso muda o certo e o errado? Muda totalmente. Qual foi o problema de Gênesis 2 para Gênesis 3? Em Gênesis 1, 27 diz assim, Deus criou o homem à sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O fato de sermos criados à imagem de Deus significa muitas coisas, não é? Amplas, mas o fato de Deus ser de forma específica, Deus triuno de amor, tem repercussões que ecoam em cada ponto das Escrituras. Feito à imagem de Deus, nós fomos feitos para amar, para nos deleitarmos em relacionamento. Nós somos feitos assim, porque é assim que Deus existe desde toda a eternidade, amando, o Pai amando o Filho amando o Pai, no relacionamento eterno. Então nós fomos criados para amar a Deus e os outros, numa comunhão com Deus perfeita, numa perfeita comunhão com os outros, porque isso é a imagem do que a realidade última é, a Trindade, Deus. Então, por isso que Jesus disse que o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a força. É como o filho ama o pai. Como o pai ama o filho. E então, porque nós somos totalmente voltados em amor para fora, então nós amaremos os outros. Assim Deus criou o homem. Então, o que deu errado? O que deu errado é que Adão e Eva não pararam de amar. Uma vez que você foi criado para fazer algo, você continua como essencialmente você é distorcido. Cada homem foi criado como um amante.
Porque a Trindade é amante. O amor que tu tinhas comigo. O Pai diz o quê? Esse é meu filho aqui em Marcos, é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, uma vez que você foi criado como um amante, você não pode desfazer isso, você pode ser distorcido, é o que o pecado faz. Então, na verdade, o que mudou no homem foi o amor do homem. Quando o apóstolo Paulo escreve sobre os pecadores, como ele descreve os pecadores? Ele diz assim, em 2 Timóteo 3, 2 a 4, amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, mais amantes do prazer do que amantes de Deus. Você vê o que o homem é? O homem é amante. Ele foi criado originalmente para ser um amante de Deus, porque isso era a imagem daquilo que Deus é eternamente. O Pai ama o Filho eternamente, que ama o Pai eternamente. Então o homem foi criado amante, o pecado distorceu ele continuou sendo um amante, mas agora está totalmente distorcido, amante de si mesmo, amantes do dinheiro, mais amantes do prazer do que amantes de Deus. Então você vê, nós permanecemos amantes, mas distorcidos por um amor pervertido e mal orientado. A luz veio ao mundo, e o que aconteceu? Mas os homens amaram mais as trevas. Essa é a essência do pecado. A essência do pecado é o amor pervertido, porque o homem foi criado assim, criados para amar a Deus. Quando nós paramos de amar a Deus, nós passamos a amar tudo, menos Deus. Nós podemos amar as trevas, como Paulo diz, nós amamos o dinheiro, nós amamos a nós mesmos, nós amamos o mundo. Isso nós vemos no primeiro pecado de Adão e Eva. Eva tomou o fruto, pegou o fruto, porque o amor por ela mesma, o amor por si mesma, isso que Paulo está dizendo em 2 Timóteo, o desejo de ter sabedoria para si mesma, o amor que ela sentiu por ela mesma, superou qualquer amor que ela poderia ter por Deus. Então, ao se amar mais do que amar a Deus, ela fez algo que, por exemplo, o Filho de Deus nunca faz. Ele nunca faz algo que desonra o seu Pai, porque Ele o ama. Ele diz, glorifica o teu nome. Se tomar o cálice, você vai glorificar o teu nome, faça isso. Você vê. A Bíblia diz assim, em Gênesis 3:6, então vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então o problema mais profundo que as ações dela, mais profundo do que a desobediência externa de comer o fruto, seu ato de pecado era apenas uma manifestação da sua mudança interior. Em algum momento, ela deixou de amar a Deus e se tornou uma amante de si mesmo. E agora que ela amava mais ela do que a Deus, ela deseja mais o fruto para lhe dar algo do que deseja a Deus. Todo pecado continua a mesma coisa. Por que as pessoas dizem, pastor, eu sei que está certo isso, mas eu quero ser feliz, pastor. Você vê, esse cara se ama. E se ele acha que algo sobre Deus vai fazer ele menos feliz, então como é que ele pode fazer? Porque ele quer ser feliz. Como eu disse, o homem, e essa pessoa, e o homem, ele gira em torno de si mesmo. Ele até gosta de Deus, mas contanto que ele esteja ali no centro, porque ele quer ser feliz. O homem ama mais o sexo, ele pode dizer que ama Deus, mas ele ama mais o sexo, o dinheiro. Por isso Paulo está dizendo, amantes do prazer, amantes de si mesmos. E é isso que Tiago diz. O que acontece com todo pecado? Ele flui dos nossos desejos mais profundos, ele não vem de fora, não é? Porque daquilo que nós amamos de forma errada. Então Tiago diz assim, Tiago 1, 14 e 15, cada um é tentado quando é atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após se consumar, gera morte. Então temas similares a esse estão, por exemplo, no lamento de Ezequiel a respeito do rei Tiro, que diz assim, Ezequiel 28, 13 e 14, você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira,
carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim, guardião. Todas essas pedras preciosas que são descritas aqui, dispostas, não é? Lembram o peitoral do sumo sacerdote de Israel, que carregava essas pedras diante da Arca da Aliança no tabernáculo. E na Arca da Aliança existia exatamente isso, querubim, guardião, não é? Na tampa da arca, ali fixos no propiciatório, e onde o Senhor estava entronizado. Você vê, os querubins estão totalmente voltados para a glória de Deus, para a beleza de Deus. Como está em Levítico 16:2, 1 Samuel 4:4. Então, algo deu errado em Ezequiel. Você vê que é a mesma coisa que aconteceu lá com os homens. O Senhor diz assim em Ezequiel 28:17: o teu coração se elevou por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Em outras palavras, da mesma maneira que os desejos de Eva e o amor de Eva voltou para ela mesma, e ela se tornou um amante de si mesmo, o olhar desse querubim se voltou para si mesmo. Isso é que deu errado no jardim do Éden, no jardim de Deus, não é? Quem foi criado para apreciar a beleza de Deus e amar a Deus, e ser a imagem desse amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, amando Deus dessa forma, você vê, nada voltado para si mesmo, não é? Totalmente amando Deus, e por isso, e por não estar voltado para si mesmo, amando horizontalmente. Você vê, porque o filho ama totalmente o pai. Quando o pai deu a ele um povo, ele amou esse povo até a morte. Então, os anseios de amor e os desejos do coração deles mudaram de Deus para eles mesmos. Isso é o pecado. E assim, em vez de eles correrem para Deus, agora eles se escondem de Deus. Por causa disso. Então, John Milton, um poeta inglês famoso, esse é em 1608, ele escreve exatamente sobre isso, sobre o fascínio de Eva por si mesma. Ele escreve sobre o pecado dele é bom ao descrever isso. Ele traça Eva um dia andando e olhando um lago, e ela vê ela mesma no lago, pela primeira vez. Não tinha espelho, né? Mas ela, a primeira vez, olhou no lago e viu ela mesma no lago. Então, ele escreve assim, John Milton: mal me inclino, é Eva que está falando, mal me inclino para baixo olhando, eis que dentro aparece uma figura, ela estava vendo ela mesma, que para mim, a olhar, também se inclina, ou seja, à medida que eu me inclino para essa figura, ela também se inclina para mim, eu olho para ela e ela olha para mim, medrosa me retiro, e ela medrosa também se retira-se também, mas complacente. A olhar me dobro logo, e ela instantaneamente torna a dobrar-se, e complacentemente me olha também, de simpático amor, com mútuas vistas nós nos olhamos, fitando os olhos meus ali, agora. Eu cheio estou de desejos por ela. Então, Eva se viu, ele está falando, ela voltou para si mesmo, como Deus Pai sempre olhou para além de si mesmo, ele olhou para si mesmo em seu filho. Você vê, e o seu filho para o pai, e o espírito para o pai, para o filho. Enfim, Eva também foi criada para olhar além de si mesma, e não para si mesma, para olhar como Deus, para deleitar-se em Deus como a origem de todas as coisas. Porém, Eva estava voltando-se para dentro, voltando-se para si mesma. E assim ela estava desviando da imagem de Deus em direção à imagem do diabo, como descrita em Ezequiel. Então você vê, nós temos que encerrar hoje, né? Mas você vê por que Marcos começa assim? Porque você tem dois evangelhos totalmente diferentes. E hoje o evangelho que nós temos é um evangelho que escorrega completamente da realidade bíblica, como Marcos começa aqui. Todos nós gostamos, não é? Falando todos de uma maneira geral, assim, né? Mas não é todos.
de pregadores, pelo menos eles fazem sucesso, que fazem sermões desafiadores, desafiam as pessoas, veias saltadas, falam sobre... dificilmente o cara acaba de pregar um sermão e você não sente que você não sente nunca o evangelho. Cada sermão que o cara prega, você sente que você está condenado. O evangelho, entre aspas, que ele prega, nunca é uma boa nova. Não é? Você sempre se sente totalmente esmagado quando acaba assim. Só tem a lei mesmo no que o cara prega, apesar de ele falar que é o evangelho. Ou então, você começa a achar que você está conseguindo fazer aquelas coisas e começa a se sentir bem, ou seja, você não conseguiu enxergar a lei totalmente. E foi assim que alguém começou a pregar, muitos séculos atrás, né? Um monge chamado Pelágio. Ele é tão zeloso, ele pregava só sobre santidade. Então, em algum ponto, no século V, ele chegou em Roma, eu diria com uma vassoura, assim, querendo limpar a igreja não estava limpa, e ele começou a censurar a imoralidade da igreja, e era verdade, incitando os cristãos a viverem em pureza, como é comum, ele só falava sobre isso, e hoje, certamente, grandes pessoas que se dizem zelosas iam seguir muito mais esse monge, Pelágio, do que a pessoa que se levantou contra ele. Não é? Tanto Agostinho, o grande bispo de Hipona, ele examinou que Pelágio estava pregando com tanta empolgação, e ele percebeu que, apesar do vocabulário cristão, não era o evangelho que estava sendo pregado. Pelágio havia compreendido mal a própria essência da natureza de Deus, da trindade. Não é? Pelágio pregava como se Deus fosse um Deus unipessoal. Então, Pelágio ensinava que se nós fizemos as coisas erradas, por isso Deus está desagradado. E se nós fizemos as coisas certas, Deus vai ficar satisfeito, porque nós descumprimos as regras. E se nós cumprirmos todas as regras, Deus finalmente vai ficar satisfeito. Não havia compreensão do amor de Deus em parte alguma, do amor eterno de Deus na Trindade. Simplesmente, nunca ocorreu a Pelágio que nós fomos criados para conhecer e amar a Deus. Amar a Deus. Como o filho ama o pai. Como o pai ama o filho. Portanto, para ele, o alvo da vida cristã não era desfrutar Deus, mas usar Deus como um vendedor do céu. Deus é alguém que está assim, ó, tem o céu aqui, mas se tu não me obedecer, tu não está no céu. Se você pagar o preço certo, eu te dou o céu. Então, pelo preço certo, por nós sermos morais, esse Deus podia dar o céu. Mas como era diferente a visão de Agostinho, não é? Sabendo que Deus é um Deus triuno, de amor eterno, que essa é a essência, essa comunhão, esse amor, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, é a essência. Ele começou a mostrar que nós fomos criados não simplesmente para viver debaixo de um código moral, esperando por um paraíso que nós nunca teremos, por comprar o céu, por obedecer um código moral. Nós somos feitos para encontrar descanso, paz e satisfação em Deus. Agostinho disse, na comunhão toda suficiente de Deus, como nós vimos na semana passada, Deus como que? Como pão, Deus como água, Deus como vinho, Deus como alegria indizível, Deus como a satisfação. Além disso, nosso problema não é tanto que nós tenhamos nos comportado mal, mas nós amamos mal. Nosso comportamento é só o fruto de nós não amarmos Deus, amarmos a nós mesmos. É por isso que não há quem faça o bem, porque mesmo quando a pessoa faz a coisa mais certa, ela fez por amor a ela, e não por amor a Deus. Você vê, não é o comportamento que é a coisa final, isso é o periférico, no fato que isso é só o transbordar de um coração que não ama Deus. Portanto, a perfeita obediência, sem um amor perfeito, seria tão condenado por Deus, quanto a desobediência externa. Deus está olhando, Ele não está mais agradado com o fariseu Paulo do que com a prostituta de Roma. Por quê? Porque tanto um quanto o outro estão fazendo aquilo que dá mais prazer a eles.
neles mesmos. Então, feitos à imagem de Deus, de amor, Agostinho argumentou que somos sempre motivados pelo amor, sempre. O homem faz todas as coisas que faz por amor. Porque a luz veio e vocês amaram as trevas, é por isso que o homem se suja, porque ele ama aquilo. Ele não faz aquilo por dever, ninguém peca por dever, então não adianta você obedecer a Deus por dever. Essa obediência é pecado. Os homens pecam por amor, pecam por prazer, e você tem que obedecer por amor e por prazer, ou então a obediência é pecado também, porque ela vai ter que estar centrada em você, ou você achar que você pode comprar o céu com atos morais. Por isso Adão e Eva desobedeceram a Deus, porque eles amaram mais a si mesmos, eles pecaram porque amavam outra coisa mais do que a Deus. Isso também significa que apenas mudar o comportamento, como Pelágio queria, não faria bem algum, pelo contrário, algo muito mais profundo é necessário. Um coração precisa ser dado a nós, para nós amarmos o que devemos amar. O amor de Cristo, Paulo diz, nos constrange. Você vê, quando ele vai falar sobre obediência, ele vai falar sobre um amor que nos constrange a isso, e não sobre um dever. Pouco mais de 1000 anos atrás, nós vamos parar aqui, Martinho Lutero adotou exatamente isso, o que Agostinho tinha pregado para definir o pecado. Então ele definiu o pecado como o homo incurvatus in si. O homem voltou o seu amor para si mesmo. Agora ele usa a Deus, as pessoas, todas as coisas. Como isso vai fazer algo para mim? Então, alguém que já não amava da forma expansiva como Deus, mas buscava mesmo Deus voltado para si mesmo, obcecado consigo mesmo. Isso é o que? É demoníaco, é diabólico. Assim, nós somos a imagem do diabo e não a imagem do que Deus é. Não é? Então, pessoas ainda podem até comportar-se moral e religiosamente, maravilhosamente, mas tudo que elas fazem expressam apenas o amor fundamental por si mesmas, o que é o oposto do que Deus é. Tudo que Jesus faz mostra o seu amor infinito pelo seu Pai. Tudo que o Pai faz mostra o seu amor infinito pelo seu Filho. Tudo que o Espírito Santo faz, que Jesus disse, eu vou enviar o Espírito, e ele vai testificar de quem? De mim. Porque o Espírito, tudo que ele quer é mostrar Cristo. Tudo que o Pai quer é mostrar Cristo. Tudo que o Filho quer é mostrar o Pai. Você vê, nenhum deles são voltados assim. Deus glorifica a si mesmo, ele ama a si mesmo, mas ele ama a si mesmo nas 3 pessoas. Então a natureza do Deus triuno faz toda a diferença do mundo na hora de nós entendermos o que deu errado, o que é o pecado, e como Deus restaura em Cristo aqueles que ele chama soberanamente. Significa que aconteceu algo mais profundo que a quebra de regras. Portanto, regras, obedecer regras, não em nada agradam a Deus. Não é? Foi muito mais do que quebra de regras e mau comportamento. Portanto, obedecer regras e bom comportamento não muda nada. Pervertemos o amor e rejeitamos aquele que nos criou para amá-lo e sermos amados por ele. É por isso que Jesus veio ao mundo. Você vê, não é para que eles obedeçam as regras, porque nós gostamos das regras. Ele diz, João 17, 25, 26, para que o amor com que tu me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Nós vamos continuar a partir daqui. Você vê que Marcos, ele começa assim, nos levando para a realidade última de todas as coisas. Nós podemos compreender então o que é o verdadeiro evangelho, o que o pecado é, podemos compreender todas as coisas nessa introdução de Cristo aqui em Marcos. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que ele saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre ele. Então veio do céu uma voz do Pai, que dizia, tu és o meu Filho amado, em ti eu estou totalmente satisfeito. Ele introduz a Trindade. Logo após, o Espírito Santo o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Vamos continuar aqui em Marcos 1, de 9 a 13, na semana que vem. Vamos ficar de pé. O poder do
o pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, trevas eu era. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Nada em mim para Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer, trevas eu era. Meu caminho